Saudações, me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, o seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Finalmente chegamos à nossa terceira parte do nosso especial sobre a série Galáctica. No primeiro vídeo, falamos da série Battlestar Galactica, da sua criação ao seu cancelamento. No segundo, falamos sobre Galáctica 1980 e das tentativas de seu criador Glenn Larson e do ator Richard Hatch de reviver a série. Acredito que todos assistiram a parte 1 e a parte 2. Caso não assistiram, assistam! Nessa terceira parte, vamos falar do remake de Galáctica 2003, que divide opiniões. Alguns amam e outros odeiam. O remake, apesar de manter a mesma premissa de Battlestar Galactica clássica, apresenta uma outra história, com personagens distintos, se tornando praticamente uma outra série em um universo próprio. Você vai entender melhor ao longo do vídeo. Mas por enquanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Isso pode parecer besteira, mas é importante para o algoritmo da plataforma. E quem puder contribuir com o canal, vou deixar o QR Code aqui do lado. Mas antes de analisarmos a série Galáctica 2003, que é aquela típica série, ou você ama ou você odeia, vou precisar explicar dois conceitos para que você entenda melhor a série. Claro, eu vou resumir esses conceitos, porque cada um deles daria para fazer um documentário. O primeiro conceito eu já falo em todos os meus vídeos. Um personagem não é um nome ou uma aparência. Um personagem é uma soma de arquétipos que definem sua personalidade, valores, seus objetivos. Se você mudar essa estrutura arquetípica, você tem outro personagem. Os personagens dessa nova versão de Galáctica não são os mesmos da série clássica. Dois ótimos exemplos já dei em outros vídeos. O primeiro exemplo é a Coronel Vilma, da série Buck Rogers, de 1980, que se tornou uma personagem diferente na segunda temporada. Mesmo nome, mesma atriz, mas personalidades diferentes, se tornando personagens distintos. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa série. Outro exemplo é o próprio Comandante Adama, que em Battlestar Galactica e Galáctica 1980 eram dois personagens distintos, apesar de possuírem o mesmo nome e ser interpretado pelo mesmo ator. Falei isso no meu vídeo anterior. Outra coisa que eu preciso explicar é o conceito de anti-herói, que é um conceito bem controverso e aberto a interpretações. Resumindo, um herói é aquele que se levanta e escolhe abandonar o seu conforto para obter a sua elevação, o que pode ser representado por combater um monstro, derrotar um governo tirânico, defender inocentes, mas o seu objetivo externo só é alcançado quando há uma evolução interna. E o vilão? O vilão é sempre a representação do ego negativo do herói. Um bom vilão é a representação do que o herói se tornaria caso se corrompesse. Ele é a contraparte maligna do herói. Um bom exemplo é Darth Vader, que representa o que Luke se tornaria caso se corrompesse. Dentro do conceito do herói, você tem o herói clássico e o anti-herói. O herói clássico é o ideal a ser alcançado. Muitas vezes é aquele modelo ideal de conduta, coragem e até mesmo de beleza que pode parecer inalcançável, mas que nos inspira a nos tornarmos melhores. Isso não quer dizer que eles não cometam erros ou tenham dúvidas durante a sua jornada, mas eles vão transcender esses defeitos para alcançar a sua individuação no final. Foi daí que surgiu o anti-herói, que é um conceito bem antigo, que não é Wolverine ou Justiceiro. Isso é uma interpretação errada. Heróis violentos sempre existiram. O anti-herói, que é chamado hoje grotescamente de herói humanizado, é aquele herói que é mais próximo do homem comum do que do herói clássico. Muitas vezes possui um código de honra defeituoso e tem dúvidas e dilemas mais próximas ao homem comum. Alguns desses anti-heróis são simplesmente jogados na jornada, e geralmente eles não transcendem todos os seus defeitos no final da jornada e algumas vezes não alcançam a sua individuação. Enquanto o herói clássico é um símbolo de ideal que nos inspira, o anti-herói é um lembrete de que qualquer um pode se tornar um herói e evoluir.
Na série Battlestar Galactica original, os personagens estão mais próximos do herói clássico, enquanto do seu remake de 2003, alguns personagens são anti-heróis e outros personagens são totalmente indefinidos, transitando entre anti-heróis e vilões. Vou dar um exemplo bem prático que já falei em outros vídeos. O herói clássico Capitão Kirk, no terceiro filme da franquia, quando ele recebe a notícia da morte de seu filho, mesmo sentindo a dor da perda, ele consegue controlar suas emoções, pois sabe que se tomasse uma decisão errada naquele momento, ocasionaria a morte de várias pessoas. Então ele consegue dominar a sua emoção e seguir o seu plano, algo que poucas pessoas conseguiriam fazer na vida real. Mas essa atitude nos inspira, se tornando um exemplo a ser seguido. Imagine você em uma situação de estresse e pensa: o que o Capitão Kirk faria nessa situação? Um exemplo semelhante é no filme Vingadores Guerra Infinita, onde o anti-herói Peter Quill recebe a notícia da morte de sua amada no momento em que estão vencendo o vilão Thanos. E qual é a atitude que ele toma? Ele se descontrola emocionalmente e faz caquinha, entregando a vitória. Ninguém em sua sã consciência usaria um exemplo desse para sua vida. Não. No início dos anos 2000, esses anti-heróis foram assumidos em várias franquias. Na versão cinematográfica da obra literária Senhor dos Anéis, na trilogia prequels de Guerra nas Estrelas e, claro, Galáctica. Entendendo esses conceitos, vamos agora falar da controversa série Galáctica 2003 e do seu spin-off Caprica. Não dá para falar das duas séries separadas. Como contei no meu vídeo anterior, o produtor Glenn Larson e o ator Richard Hatch apresentaram projetos para reviver a série clássica no final dos anos 90. O projeto da nova série passou por várias mãos, até chegar a Roland Moreau e David Eck, que assumiram o reboot. Eles resolveram reformular completamente a história da série original, mas mantendo a mesma premissa. Certamente eles queriam evitar um novo conflito com George Lucas. Só lembrando que no início dos anos 2000, Guerra nas Estrelas havia voltado ao cinema. Essa nova versão de Battlestar Galactica buscaria uma história mais realista para os padrões da época, com roteiros mais dark e exageradamente dramático. Ao contrário da série clássica, que apesar da premissa trágica, trazia um clima otimista dos anos 70 e 80, aqui a nova série abandonaria esse clima, o trocando por um clima pessimista e muitas vezes pesado. Essa nova produção trouxe algumas ideias estéticas apresentadas no curta do ator Richard Hatch, assim como a reestilização de figurinos e cenários, trazendo mais para o nosso mundo, que se diferenciava da série clássica, que apesar de buscar uma estética mais realista, ainda era atemporal, pois apresentava elementos da Grécia e do Egito. No reboot, você já tem uma estética bem semelhante ao mundo atual, que você pode notar no traje dos pilotos, mecânicos, soldados, oficiais e cenários das naves e cidades. Aqui as armas laser foram trocadas por munições reais, como balas e mísseis, abandonando aquele clima de fantasia da série clássica. A iluminação era escura e exagerava do Shaky Cam. Shaky Cam é aquela câmera tremida muito usada em cenas de ação para aumentar a dramaticidade. A trama seria mais focada em dramas pessoais e intrigas políticas, muitas vezes exagerando no dramalhão. Na época, nós chamávamos isso de novela mexicana. E para isso, os personagens teriam que ser reescritos para se adaptar a essa nova trama. E quanto aos conceitos bíblicos e mitológicos da série clássica, aqueles eram bem confusos e distorcidos. Alguns personagens da série clássica ganharam versões desse remake, enquanto outros personagens foram esquecidos. Em contrapartida, muitos personagens novos foram criados, adaptados para essa nova trama. Vou apresentar aqui apenas algumas versões desses personagens clássicos. Edward Olmos assumiu o papel do Comandante Adama, que é um personagem mais próximo do original nessa nova série, só que menos sábio e mais emotivo. Michael Hogan como Coronel Tai, que aqui perdeu toda a sua nobreza. James Bamba como Apollo, que não cheira nem fede. James Collins como Baltar, que até seria um personagem interessante se tivesse um bom arco de redenção. Michelle Forbes como a Comandante Cain, que em sua estrutura arquetípica se assemelha mais a Baltar da série original do que ao Comandante Cain original.
Katie Sackhoff como a controversa Starbuck, que de um herói clássico e nobre foi transformado em uma doida histriônica, como comentou um dos nossos seguidores, e Grace Park como Boomer, que... ok, né? Tá bom. A série recebeu inúmeras críticas por criar versões femininas de personagens clássicos, principalmente que Battlestar Galactica foi uma das séries que mais teve personagens femininas que poderiam ser muito bem adaptadas para essa nova versão. Mas claro, uma boa polêmica é sempre bom para o marketing, né? Em 2003 foi lançada a minissérie Battlestar Galactica com 2 episódios de 90 minutos cada, que contava a história da série original de 78. Com o sucesso da minissérie, foi encomendada uma série semanal que durou 4 temporadas, totalizando 74 episódios, e estreando em 2004. Como a série teve um final, todas as tramas e subtramas foram fechadas, mas muitas de forma bem confusa e mal explicadas. A série foi um sucesso de crítica, mas com um público dividido, ganhando alguns prêmios apesar de duras críticas dos fãs da série original, como crítica dos atores da série clássica. O seu criador, Glenn Larson, apesar de não participar diretamente da série, teve seu nome nos créditos, pois muitas de suas ideias para a série clássica e como projetos para revivê-la foram usados nessa nova versão. O ator Richard Hatt, nosso eterno Apollo, fez duras críticas contra a minissérie de 2003, mas um ano depois, em 2004, ele aceitou participar da série de televisão, fazendo o papel de um ex-terrorista que se torna político. Não duvido que ofereceram esse papel para ele ficar quieto. O mesmo não aconteceu com Dirk Benedict, que fez duras críticas sobre o remake, que vou apresentar mais à frente. Infelizmente, suas críticas foram muito mal interpretadas, pois elas têm conivência. A série ganhou um spin-off, contando os acontecimentos anteriores à Galáctica 2003, que por causa da sua baixa audiência foi cancelada com apenas 19 episódios. A série Caprica se afastou do tema ópera espacial, se focando em dramas e intrigas políticas, o que desagradou bastante os fãs do remake. O remake de Battlestar Galactica também ganhou alguns filmes, que foram lançados na TV e depois em DVD, que eram produzidos através da reedição dos capítulos da série de televisão. Acredito que todos já viram a série, então não vou me preocupar com spoilers. Antes, só um comentário. Acho a trama do remake excelente, assim como as cenas de ação e as guerras espaciais. Mas a série tem muitos problemas de roteiro que deixam sua história confusa e muitas subtramas que não foram fechadas de forma adequadas. Fora as lacrações, que aumentam durante as temporadas. Muitas vezes os roteiristas se perdiam no meio da trama que eles mesmos criavam, não conseguindo explicar os eventos de forma clara, os tornando confusos. Vou agora apresentar um pouco da trama de Battlestar Galactica 2003. Nessa nova versão, as 13 tribos fugiram de Kobol após uma guerra entre elas. A 13ª foi para um planeta chamado Terra, enquanto as outras 12 vão para um outro sistema. Eras depois, a 13ª tribo cria seus Silônios, que se rebelam, e com isso os dois lados são extintos após uma guerra. Apenas 5 Silônios humanoides sobrevivem, e eles, ao estudar a sua história, descobrem que estão em um ciclo, onde humanos criam inteligências artificiais, eles entram em guerra, se destroem e os sobreviventes se tornam híbridos e reconstroem a civilização. E assim, o ciclo continua indefinidamente. Então eles saem em busca das 12 tribos para avisá-los e quebrar o ciclo. Séculos depois, eles encontram as 12 tribos e descobrem que eles já criaram seus próprios Silônios e estão em guerra contra eles. Os Silônios das 12 tribos se tornaram religiosos, seguindo uma religião monoteísta ensinada por um terrorista, e acreditam que foram destinados por Deus para destruir os humanos, resultando em um conflito prolongado conhecido como Guerra de Cylon. Os 5 sobreviventes da 13ª colônia fazem um acordo com esses Silônios. Eles cedem tecnologia em troca de um tratado com os humanos para cessar a guerra. Essa tecnologia os permitia criar híbridos de máquinas e humanos, assim como uma técnica de ressurreição para esses modelos humanoides. Um desses Silônios humanoides criados se revoltou contra os 5 e apaga as suas memórias, os fazendo esquecer completamente de quem são e de onde vieram. Depois, esse Silônio rebelde infiltra os 5 na sociedade colonial por 40 anos, para minar as suas defesas e preparar o cenário para um grande ataque.
É aqui que a série Galáctica 2003 começa. Claro, a trama que contei é apenas um resumo que você descobre vendo as 4 temporadas e o spin-off Caprica. A trama tem várias camadas, onde humanos se rebelam contra humanos e Silônios se rebelam contra Silônios. Os refugiados das 12 colônias se aliam aos Silônios rebeldes no final e unidos chegam a um planeta primitivo que chamam de Terra, em homenagem à primeira Terra que foi destruída. Essa é a nossa Terra pré-histórica. Eles resolvem abandonar toda a sua tecnologia com a esperança de quebrar o ciclo. E no final da série, mostra a Terra nos tempos atuais com um final aberto. Será que o ciclo foi quebrado? Peraí, John Doe. A história que me contou é maneiríssima. Por que a série foi tão criticada? Como eu disse, a premissa é boa, mas a forma com que foi apresentada ficou confusa e ambígua. Mas a principal diferença é que a série clássica era feita para ser vista com a família, e o remake não, pois ela exagerava em vários tipos de violência, inclusive de personagens tirando a própria vida no meio do desespero. Vou comparar as duas séries para você entender. A série original, os personagens eram heróis clássicos. Eles eram nobres, carismáticos, definidos e belos fisicamente. Possuíam personalidades distintas. O comandante Adama era um líder sábio e nobre. Apollo era um guerreiro ousado e um bom pai. Starbuck possuía uma beleza grega e, apesar de parecer arrogante, era charmoso e não pensava 2 vezes em se sacrificar pelo que acreditava. Fora o belo elenco feminino. E claro, a série tinha vários romances. O núcleo dos mocinhos, apesar dos personagens enfrentar dramas pessoais, buscavam fazer o certo. Esses personagens eram amados pelos fãs e faziam a série se tornar tão apaixonante. As personalidades fortes e únicas do elenco original facilitavam a conexão com o público. Os arcos dos personagens eram bem definidos e seus relacionamentos eram muito bem desenvolvidos. Os vilões de Baltar e os Silônios representavam o ego negativo dos heróis. Baltar era ego puro, narcisista, psicopata, cruel, vingativo, ávido por poder. Você sabia quem eram os heróis e quem eram os vilões. Em contraste, o remake focou em personagens que eram anti-heróis, aparentemente complexos e moralmente ambíguos, o que resultou numa falta de contraste entre mocinhos e vilões. E essa falta de contraste aumentava durante as temporadas. Muitos dos personagens pareciam indefinidos e suas motivações não eram claras. Durante a série, a motivação dos Silônios passou a ser relativizada, e em muitos momentos, os humanos pareciam piores que os Silônios. Fora que os personagens masculinos eram confusos, fracos e atormentados pela indecisão, enquanto as personagens femininas eram mais decisivas e ousadas. Battlestar Galactica original era uma ópera espacial clássica, focada na aventura e altos perigos. Os personagens sempre enfrentavam desafios que pareciam impossíveis, que eram superados através de sua determinação e coragem, que mesmo nos piores momentos não perdiam o otimismo, pois o tema da série era a esperança e otimismo diante das fatalidades, e isso era contagiante. Em contraste, o remake era muito mais sombrio e sério, com focos em intrigas políticas e questões morais complexas e ambíguas, que geralmente eram mal resolvidas, o que tornou a série desagradável para muitos fãs. A série muitas vezes parecia mais uma crítica política do que uma ópera espacial. A nova versão de Battlestar Galactica era focada no pessimismo, onde muitas vezes a trama levava os personagens ao seu limite, rendendo muitas cenas violentas que eu não poderia mostrar aqui por causa da plataforma, como por exemplo, alguns personagens que, digamos assim, se apagaram da existência. Battlestar Galactica original possui uma trama simples e direta. Seus mistérios iam se descortinando aos poucos durante a trama, e esse enredo direto permitia um foco no desenvolvimento de cada personagem. O público conseguia entender o objetivo de cada personagem e da trama, e torcer pelos mocinhos enquanto enfrentavam seus desafios. Isso permitia um claro senso de direção e propósito na história. Você amava os mocinhos e odiava os bandidos. Logical. Já no remake, tinha um enredo muito mais complexo e muitas vezes confuso, com múltiplas subtramas e um foco em intrigas políticas. Isso tornou o programa muito mais difícil de acompanhar e menos agradável para alguns espectadores. Eu me lembro que na época eu chegava a pular algumas cenas, pois achava que em muitos momentos a série ficava chata.
Suas muitas subtramas e maquinações políticas muitas vezes pareciam distrações para a história principal, dificultando a conexão do público, pois muitas vezes se tornavam longas e arrastadas. Era muito difícil entender qual era o objetivo de alguns personagens, pois pareciam perdidos na trama. Não sei se era proposital para aumentar o clima de desespero da série ou se os roteiristas realmente se perdiam. Um bom exemplo era a nova versão de Baltar, que você nunca entendia se ele buscava uma redenção ou se estava jogando para sobreviver. I do not know. No filme Galactica Razor de 2007, produzido através da reedição de capítulos do remake, contava a história da Battlestar Pegasus, a comandante Cain, que aqui se assemelhava mais a Baltar da série original. Era uma psicopata que mantinha sua tripulação de homens bem armados sobre a sua tirania, pois eles tinham medo dela. Ela não tinha superpoderes, mas mesmo assim os forçava a cometer os piores atos contra sua vontade, como matar civis exilados para lhe roubar mantimentos. Soldados altamente armados sofrendo sobre ordens cruéis, mas não cogitavam em fazer o motim. Eles não iriam para a corte marcial. A humanidade havia terminado. Fora que esse filme as mulheres são bem casca-grossa e os homens frouxos. Esse filme demonstra o ápice da ambiguidade da série, chegando até a justificar a psicopatia da comandante Cain. Os humanos podiam ser pior que os Silônios. Outro contraste era que na série original, os serafins ajudavam os colonos, representando uma ajuda divina contra o mal. Já no remake, parecia que havia uma intervenção divina para manter a humanidade e os Silônios nesse eterno ciclo de destruição e recomeço. Esse clima pessimista e dark rendeu duras críticas de fãs e de alguns atores da série clássica. A mais famosa foi a do ator Dirk Benedict, o nosso eterno Starbuck, que entre muitas coisas ele disse: sombria, miserável, desesperada, irritada e confusa. A nova série reflete o microcosmo da mudança completa na política e moralidade do mundo de hoje, em oposição ao mundo de ontem. Para um programa de televisão baseado em esperança, fé espiritual e família, seja deformado e transformado em um programa de desespero, violência sexual e disfunção familiar, para refletir melhor os tempos de moralidade ambígua em que vivemos. Um programa em que os vilões, os Cylons, são justificados de seu desejo de destruir a civilização humana, não tem como dizer quem são os mocinhos e quem são os bandidos. No mundo sombrio e miserável reimaginado de Battlestar Galactica, as coisas nunca são tão simples. Talvez os Silônios não sejam malignos, mas de fato iluminados e evoluídos. Não vamos julgá-los tão duramente. Talvez sejam eles que mereçam viver e a Dama e a Solai humana mereçam morrer? Sim, Benedict também fez outras críticas, que infelizmente a mídia acabou distorcendo. O elenco original de Battlestar Galactica cativavam seus espectadores, nos fazendo lembrar de seus personagens com carinho mesmo depois de décadas, enquanto os personagens do remake eram esquecíveis. O que se tornou forte no remake era a sua história e produção, e não os personagens. Aqui encerro a minha jornada de 3 partes sobre a franquia Battlestar Galactica, que, como eu disse no meu primeiro vídeo, Battlestar Galactica tem um lugar no meu coração. No próximo vídeo seguirei com outros temas. Agradeço a todos que assistiram o nosso especial de Galáctica e não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso vai me ajudar muito. E lembrem-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, sendo ela antiga ou atual, nós somos a Resistência. Yes! Até a próxima, pessoal! Esse vídeo é um oferecimento da CD Estúdio de Criação. Se você está precisando melhorar a divulgação da sua empresa ou serviço nas redes sociais, da identidade visual ao desenvolvimento de site, edição de vídeo para o seu canal, empresa ou videoaulas, se você precisa de gerenciamento de redes sociais, vou deixar o link da CD Estúdio de Criação na descrição.